Esse pessoal da rede, eu acho que podia arrumar um lote para carpir, né? Porque toda hora eles entram com alguma ação, né? Paulo, mas esse relatório também, eu acho importante a divulgação dele, não? Mas primeiro, eu disse aqui, e essa fonte que me revelou foi logo no dia posterior ao dia do primeiro turno. O presidente Bolsonaro queria, logo após o primeiro turno, elevar o tom sobre as urnas, por conta da diferença que deu entre pesquisa e realidade. Mas a informação que eu tenho de dentro da campanha é que esse acompanhamento feito pelas Forças Armadas indicou que não houve irregularidade alguma. Então, se não houve irregularidade, para que tem que apresentar? Para que a sociedade que esteve envolvida nessa polêmica de as urnas são seguras ou não, possam ter também um parecer da defesa. Mas isso tem que ser obrigatório? Paulo, vamos pensar aqui. A questão das urnas, né, virou uma polêmica danada, porque o presidente Jair Bolsonaro levantou aí várias polêmicas, né, várias dúvidas em relação ao sistema de votação. E muita gente repercutiu essa fala dele e também pensa assim como presidente. Não sei se ele pensa ainda hoje, após o relatório, mas ele claramente falou várias vezes sobre fraude, sobre erros na contagem, sobre essa possibilidade de alguém poder mudar o resultado lá de dentro. Então, assim, depois que isso foi levantado e que se fala assim, não, agora a gente vai pedir uma auditoria, muita gente chamou de auditoria paralela do Ministério da Defesa. A gente vai pedir para que a gente fique mais tranquilo, que a gente possa entender se existe ou não essa possibilidade de fraude. Aí o Ministério da Defesa vai lá e faz essa apuração. Aí o relatório sai, você tem informações de que o relatório apontou que não houve problema. Eu, como cidadã, população, até se estivesse aí na turma de quem questiona, eu gostaria de ter acesso a esse relatório. Eu acho que a população merece isso. Não é uma questão de, o relatório não precisa ser divulgado porque não apresentou nada. A população que esteve dentro desse debate, eu acho que é questão de transparência. Se foi feita uma auditoria, por que não divulgar esse relatório e mostrar para a população qual foi o resultado dessa análise, dessa auditoria feita pelo Ministério da Defesa? Eu não consigo entender. Precisa de determinação do presidente do TSE? Precisa porque não foi apresentado, Paulo. Mas eu acho que é uma questão de segunda reflexão para se discutir. Carol, veja bem, o presidente Jair Bolsonaro questiona e critica as redes, as urnas, desde sempre. Mas o presidente Jair Bolsonaro foi eleito 7 vezes deputado federal, 2 vezes vereador, pelo sistema de urnas eletrônicas. Então, só para você ver a origem do questionamento, ela já não tem mais sentido algum. Sim, Paulo, mas quantas pessoas não questionam também o sistema com base nessa dúvida levantada pelo presidente Jair Bolsonaro? Entende? Existem pessoas, a gente está falando de uma eleição onde informação... Eu acho que a informação, ela é sempre essencial. A gente que é da imprensa sabe disso, informação é poder. Então, se você tem ali pessoas que duvidam do sistema e tem um relatório do Ministério da Defesa, e aí eu não sei, não tive acesso a essa informação que você teve, mas se ele realmente diz que as urnas são seguras, por que não apresentá-lo à população? Tem que esperar uma manifestação do rede. Não teria que esperar nada, teria que já ser apresentado. Será que é tão difícil assim dar essa informação para a população? Por quê? Omitir? Por que esconder esse relatório? Essa que é a minha dúvida. Eu só acho que é uma perda de tempo. Eu acho que eu fico pensando que esse partido rede tem muita gente que não tem coisa que fazer. Esse estímulo dado a Alexandre de Moraes para toda hora estar na mídia falando sobre alguma coisa, isso está me cansando tanto. Eu te confesso, e isso é uma coisa de observação e de participação, que essa eleição ela está minando as resistências. A minha, particularmente, está minando muito. Porque a gente está num requentar de informação. A gente não adianta, a gente não anda. Sabe, desde de algumas eleições para trás, a gente já estava começando a observar que tinha esse requentar de opiniões que não se confirmam. E mais uma vez nós estamos aí num requentar de opiniões que não se confirmam. Vamos dar um passo mais sólido. Vamos começar a entender a eleição como algo que acontece de 2 em 2 anos no Brasil, que é um erro, devia ser de 5 em 5, unificada, para gastar menos dinheiro, para dar menos protagonista para ministro do TSE, para dar menos debate e amplificar debates que não têm importância alguma para a vida brasileira. Até porque os verdadeiros debates para a vida brasileira não estão acontecendo. Mas esse eu acho que é importante, Paulo. A gente está falando de validade da urna eletrônica que define
o presidente da República, o governador, o deputado, o vereador, o prefeito. A gente está falando da credibilidade do nosso sistema de votação. Se foi levantada uma questão sobre fraude e se foi feito aí um pedido para o Ministério da Defesa para que se investigue e existe um relatório, eu acho desrespeitoso com a população. Eu acho que aí não cabe a gente analisar a questão do Rede. Se foi o Rede ou não que pediu, que incitou, que pediu uma decisão. Eu acho que vale a gente pensar, até como profissional da imprensa, que a população merece ter acesso a essa informação depois de todo o debate que foi criado, depois de todas as dúvidas que foram levantadas. Eu sou sempre a favor da transparência. Se existe um relatório do Ministério da Defesa, aponte ele problemas ou não, ele tem que ser divulgado. Sabe por quê, Paulo? Eu confio nas urnas eletrônicas. Mas se existe algum problema e se o Ministério da Defesa descobriu alguma coisa, eu como cidadã, como eleitor e brasileira, gostaria de saber. Mas você acha que se tivesse alguma coisa eles já não tinham mostrado? Mas aí é que tá, Paulo. Não pode ser somente para agradar um lado ou outro. Tem que ser também para aquela pessoa que pensa assim, será que a urna tem mesmo problema? Será que ela pode ser fraudada? E aí a pessoa fala, olha que bom, vai ter uma investigação do Ministério da Defesa, vou ficar mais tranquilo. A investigação acontece, o relatório está pronto e não é divulgado à população. Precisa de um partido acionar a Justiça Eleitoral para que isso seja feito. Isso não é também um desrespeito com a população e com o eleitor? Num momento tão importante? Eu acho perda de tempo. Mas se tem que fazer, então, Xandão, manda apresentar logo essa porcaria desse trem para a gente saber o que é. Porque eu tenho certeza, Carol, absoluta, que se o Ministério da Defesa, que fez uma apuração paralela a pedido ou a determinação do próprio presidente da República e daqueles que pensavam ou ainda pensam como ele, e se não apurou nada até agora, porque se tivesse apurado, você pode ter certeza, tinha aparecido. Sim, Paulo, mas assim, vamos fazer uma analogia. Pensa a gente como imprensa. Vamos supor que a gente chega aqui e recebe uma denúncia que determinado vereador ou deputado cometeu um crime. A gente vem aqui e fala, olha, a gente tem essa denúncia, isso aconteceu, nós vamos fazer uma apuração, um grande levantamento. Aí a gente passa aí semanas fazendo o levantamento. Aí a gente vai e descobre que não era nada daquilo, não tinha possibilidade de crime, não tinha nada. A gente tem um relato. Aí eu falo, não, então já que não deu nada, eu não vou divulgar, não. Mas eu levantei a questão, eu preciso dar essa resposta para os meus ouvintes, assim como a resposta tem que ser dada para a sociedade, para o eleitor, que vai utilizar as urnas eletrônicas para decidir o futuro do país. Eu acho que é uma questão básica de acesso à informação. A gente cobra tanto a transparência, portal da transparência, que os dados sejam colocados de forma fácil, que a linguagem, dos diários oficiais sejam acessíveis à população. Mas quando a gente tem um relatório falando da urna eletrônica, a gente simplesmente, porque não deu nada, não vai divulgar. Isso, para mim, atende um discurso de um lado que quer fazer parecer que a urna realmente tem problema e que ela é passível de fraude, sendo que um relatório está sendo aí guardado numa gaveta e trancado a 7 chaves. Quem tem problema é quem duvida da urna, né? Esse é que Mas tem um muitas problema pessoas duvidam e essas pessoas vão decidir o futuro do Brasil junto com a gente, Paulo. Aí é que está a grande questão. Entendeu? Eu separando as coisas de forma pessoal e profissional. Profissionalmente, que se autorize aí, ou que se peça, ou que se solicite, tudo bem. Pessoalmente, eu acho que já está na cara que não teve problema nenhum. Aí eu acho que é porque... Sabe o que é? Nós estamos chegando no dia 1º, eu tenho recebido WhatsApps, eu tenho recebido mensagens que são absolutamente descabidas. Absolutamente despropositadas. Aí você sai na rua, a primeira coisa que a pessoa quer conversar com você é sobre política. Porque você é jornalista. E nesse momento todo mundo quer saber a tua opinião. A minha opinião eu dou aqui, todo mundo sabe qual é. Quem não me segue, quem não me ouve, quem não me assiste, não precisa saber da minha opinião, porque não está interessado no que eu estou falando. Aí quando você encontra o dentista na rua, você quer discutir odontologia com ele? Quando você encontra um engenheiro, você quer discutir engenharia com o engenheiro? Quando você encontra um advogado, você quer discutir direito com ele? Então nós estamos vivendo, sabe, um momento de ficar potencializando informações em que cada um deve procurar a sua própria informação e chegar às suas próprias conclusões. Porque senão nós vamos chegar no dia 30 de outubro e a Simone de Molinari e todos os psicanalistas vão ter filas na porta do consultório para poder atender tanta demanda de insegurança emocional e intelectual que o brasileiro está demonstrando durante essas eleições. Essa que é a minha preocupação, entendeu? É simplificar. Porque está cansativa essa narrativa, essa coisa. E um fala e outro rebate com mentira. E a mentira gera outra mentira, que gera outra mentira. E aí tem que ter o juiz do TSE que julga o que é verdade, o que é mentira. É um moto contínuo desnecessário para uma sociedade que está ficando doente, né?